Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um Workflow Podcast, mais uma vez diretamente da FenaBrave. Desta vez com o Bruno Rodrigues do grupo HWS. Bruno, primeiramente seja bem-vindo. Se apresente aí para o nosso público, para a gente começar o nosso papo descontraído aqui. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né, para estar aqui gravando com você no podcast. Dar uma boa tarde aí para quem está assistindo a gente. E meu nome é Bruno Rodrigues, sou gerente de TI do grupo HWS, onde a gente tem aí 22 concessionárias, né, sendo 11 da Honda, 4 Nissans, 2 GACs e 2 Renault, no estado do Ceará, né, Fortaleza e regiões próximas. Legal. Bruno, para a gente começar o nosso papo, conta um pouquinho da sua trajetória. É sempre importante para o público conhecer um pouquinho da trajetória do entrevistado. Como que você chegou aí nessa sua posição atualmente aí de gerente de TI desse grupo tão importante aí do estado do Ceará? A trajetória da gente sempre começa puxando cabo na TI, né? Consertando computador, aquela coisa de analista. Mas aí surgem os desafios, as oportunidades. E na primeira vez que me convidaram para ser gerente, a gente tinha um problema no servidor. Todo dia, 9 horas da manhã, o servidor parava e na entrevista de emprego você sabe resolver isso? Estou precisando de um gerente que seja capaz de resolver isso. Era um problema de infraestrutura, banco de dados, sistemas. A gente conseguiu, depois de 1 ano e meio, implementar um banco de dados novo, migrar os dados, trocar toda a infraestrutura, cabeamento estruturado, servidor, virtualização, firewall, parte de segurança. E aí foi o nosso pontapé inicial, acredito que em 2012. Então, de lá para cá, já são aí quase uns mais de 15 anos, aí, 17 anos, atuando como gerente de TI. E aí já passei por ramos de indústria, agora na área automobilística, né, de concessionários também. E venho também na empresa de serviços e de comércio também. Então, começou mostrando o serviço, o pessoal foi vendo, pô, esse cara é bom, vamos colocar ele aqui em posições mais estratégicas para continuar ajudando a empresa. Isso, e é sempre a dica que fica, é sempre entender mais do business, do negócio, do que propriamente da TI especificamente. A parte técnica, depois que você estrutura, ela funciona, né? Agora você tem que entender do negócio, como fazer o negócio lucrar, dar resultados, né? Mitigar custos, despesas, automatizar processos, que é como você começar a entender realmente do business do negócio que você está inserido. Legal. Automatizar processos, inclusive, é o nosso forte. A gente vai falar bastante sobre isso. Agora, falando um pouquinho do grupo HWS, você está lá há muito tempo ou não? Não, eu recebi o convite, eu estava na empresa, né? Na outra empresa que eu estava, era empresa de prestação de serviço, de projetos elétricos. E o dono viajou para a Itália, foi para a Itália e me deixou sentado meio que na cadeira dele. Então lá eu tomava conta não só da TI, mas da parte estratégica da empresa, parte comercial, financeira, administrativa. E a parte operacional ficava com outro sócio. Mas o grupo da AWS estava atrás desse gerente de TI, fez o desafio para mim, apesar de eu estar numa posição confortável de onde eu estava. Mas eu precisava de um desafio maior, né? Enfim, de um novo convite aí para dar um novo fôlego aí na carreira. E a gente aceitou o convite do grupo. E estamos aí há 4 meses, né? Chegamos aí em maio. E já chegamos com alguns grandes problemas para resolver. E estamos continuando aí com esse trabalho e tá dando tudo certo. E como você tem visto o nicho, né? O nicho de concessionárias, não sei se é novo para você, não sei se você já tinha tido alguma outra experiência antes de chegar no grupo HWS, mas como você tem visto o nicho no momento, né? Desse período curto ainda, mas eu imagino que você já deve ter identificado aí alguns dos grandes desafios nesse nicho específico. Comenta um pouco pra gente. O comércio em si, na concessionária, acaba virando um comércio, né? Um varejo ali, o varejista, né? Que tá vendendo o carro, a moto. Varejo. Varejo. Então você acaba focando muito no comercial, né? Naquela coisa de capturar o cliente, trazer o cliente para dentro e vender. Né? E a parte do back-office fica sempre um pouco mais a desejar, né? A organização interna da empresa, os processos internos, a gente desenrola, né? Aquele velho ditado, né? A gente desenrola. Mas não adianta nada também os empresários pensar em fazer esse faturamento crescer com aumento de despesas com pessoas, com sistemas muitas vezes até desnecessários, muitos sistemas, bota um sistema para uma função, para uma funcionalidade para outro, podendo fazer a sua integração, unificando as soluções, né? Inclusive a proposta do Homes, que está aí aberto para integrar, automatizar todos os processos, inclusive a gente é cliente do Homes, né? Então, assim, falando também um pouco do Homes, ele já ajuda também nessa parte administrativa desses processos, né? Então não é só vender, o back-office ele é importante, senão ele se torna uma despesa e tudo aquilo que eu faturo que me gera lucro, se eu aumentar as despesas, o meu lucro diminui. Então o empresário acaba não tendo um bom resultado financeiro. Até porque é um segmento, né, com uma margem um tanto apertada, né? Não é um segmento com tanta margem. Então se você aumenta muito os seus custos,
Não adianta nada você fazer todo esse esforço de venda se você tem um back-office bagunçado. Me chamou a atenção uma coisa que você comentou aí, porque a gente nota isso em muitos dos nossos clientes. A quantidade de softwares que uma concessionária precisa utilizar para poder manter uma operação de pé, né? Você tem notado isso também aí no grupo HWS? Já tem algum trabalho nesse sentido de repente unificar, ter menos softwares? Tem alguma coisa nessa direção? A ideia que eu sempre falo é ter uma TI estratégica, né? Quando você tem uma TI estratégica, ela pensa no negócio junto com você e de uma forma mais integrada, né? Às vezes os negócios, por exemplo, a gente tem 2 negócios, 2 rodas e 4 rodas. Às vezes eles não conversam, porque falta alguém ali no meio como interlocutor de soluções, que muitas vezes vem da TI, né? Sendo uma TI estratégica, a TI pode sugerir uma solução unificada onde eu consigo ver o resultado em um único sistema, tanto do 4 rodas como com 2 rodas. Uhum. E aí pensar junto com a TI, ou chamar a TI, fazer esse convite, é estratégico para a própria empresa. Mas muitas empresas ainda estão caminhando nessa mentalidade, para esse caminho, né? Então, a dica que eu dou, né, basicamente respondendo essa pergunta, é trazer a TI para perto, que aí com certeza essas integrações elas vão fluir aí a partir da TI melhor. Uhum. Para não ser aquela área que só dá sustentação, né? Tem que participar das decisões, buscar automatizar, entregar mais com menos, né? Entregar mais com menos, é fazer sempre mais com menos, né? Tentar aí renegociar os contratos, trazer soluções unificadas, ter a parte da IA, né? Que o próprio Homes já traz isso também para tentar dar uma agilizada nos processos, reduzindo o custo com pessoas, né? Ali nos processos, deixando mais enxuto, já que as margens são cada vez menores diante de um mercado tão competitivo como é o segmento concessionário. Né? Uhum. Quantas unidades mais ou menos vocês têm hoje? A gente tem 22 concessionárias. 22 concessionárias. Isso. Tá. Espalhadas ali pela região Nordeste. Uhum. Não só no Ceará, né? Na região inteira. Ceará, Juazeiro do Norte e Sobral, que é no Ceará também. Mas Juazeiro do Norte, Sobral, Mossoró, que é no Rio Grande do Norte. E nessas 3 cidades, especificamente. Você vem muito para São Paulo, Bruno? Sempre que tem grandes eventos, feiras, a gente sempre está buscando aí mais conhecimento, atrás das inovações, para trazer também para os negócios que a gente está inserido, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu tenho uma curiosidade, mas enfim, se você não tiver tido a oportunidade de vivenciar isso, para mim tá tudo bem. Tenho sempre a curiosidade de como que é o mercado São Paulo, do segmento de concessionárias, versus o mercado Nordeste. Né? Imagino que ele deva ter algumas peculiaridades, né? Mas eu não sei se existe algo que se destaque, que você consiga compartilhar com a gente. Como cliente, né, não só do mercado de São Paulo, mas o pessoal aqui é bem profissional, né? O pessoal trata você de uma forma muito, né, bem, com educação, né? Aquela coisa, onde você chega, né? Pode ser o garçom, pode ser qualquer pessoa, eles estão ali tratando bem você. Lá no Ceará, a gente tem algumas gírias, né, do Nordeste aí que o pessoal fala, então macho vem pra cá, vamos aqui, assina aqui. Também a gente tem o nosso jeito peculiar. Com relação a valores, a gente sofre com algumas tabelas, né? Tanto de alguns mercados um pouco inferiores devido a frete, né? A própria ICMS de cada estado dá uma variada, a parte fiscal, tributária. Mas não deixa de ser um ramo competitivo e com as suas, digamos assim, peculiaridades iguais, né? Acho que tanto o mercado daqui do Sudeste quanto do Nordeste, ele sofre a mesma pressão, o mesmo impacto, a mesma concorrência. E variando aí de preço com parte fiscal, logístico, né? Enfim. Tá bom. Ô Bruno, nessa sua vasta experiência, para ser uma pessoa bastante experiente, você contou um pouco aí da sua trajetória, né? Qual foi o seu maior desafio? Ou você diria que você está diante do seu maior desafio agora? Ou de repente qual foi anterior a esse? Como que você vê esse desafio que você tem agora? A gente tá sempre em busca de desafios, né? Foi isso que eu falei aqui. A empresa, hoje ela fatura algo em médio ali de quase 700 milhões e a gente tem algumas metas de faturamento para 1 bi, né? Até o final do ano e projetos para o ano que vem. E essa guinada, né? Esse desafio de faturar mais, de fazer mais, foi o convite que eu recebi para dizer, a gente quer chegar aqui, a gente está presente de pessoas assim, com esse seu perfil, e eu quero que você faça parte do nosso time. Então, foi com esse sangue nos olhos, né? Atrás desse desafio. Não é um desafio só da TI, é um desafio do negócio. Então, é muito maior do que a própria TI, né? E isso foi que me despertou a vontade de trabalhar no grupo. E é sempre assim, né? Uma hora eu vou estar no grupo, a gente vai atingir esses números, daqui a pouco a gente tem que fazer mais.
novas metas, novos desafios para a gente se manter sempre motivado, tanto como profissional e até para deixar um legado, né? Eu sempre costumo dizer que onde eu passo, eu gosto de deixar esse legado por onde a gente passa, né? De fazer mais, de entregar mais, de deixar ali uma história, tipo, ó, fulano passou aqui e conseguiu implementar muitos projetos e deu tudo certo. Interessante. Imagino, eu acho que eu entendi, acho que é uma missão do grupo, né? Isso. Chegar a esse 1 bi. Aliás, é um número que muita empresa persegue. Atualmente, hoje em dia, tá bem, muita gente buscando esse número de 1 bi. E a questão é como você ali, como gerente de TI, né? O que compete a você para contribuir com essa meta, né? O que você costuma olhar mais, assim, quando chega e fala pro Bruno, a gente tem esse desafio. Qual que é a sua abordagem? Ok, eu aceito o desafio. Por onde que você olha? Por onde você começa, Bruno? Quais seriam os passos? Qual que é a visão estratégica que você acaba construindo para, opa, eu quero chegar lá? Eu costumo dizer que a chave do setor tem que estar na mão do gestor. Então, a partir do momento que a empresa te dá autonomia para a sua tomada de decisão, de você fazer suas análises, trazer os números para debater isso junto com a diretoria, junto com a presidência, o próprio conselho da empresa, e você ter essa habilidade, né, a fonte do dado, a informação correta, trazer esses dados para a mesa para a tomada de decisão, ela é importante. Mas desde que eu cheguei no grupo, né, o convite era para que eu realmente tivesse a chave do setor de tecnologia e dissesse para onde a tecnologia da empresa poderia ir. Então, essa autonomia, né, essa liberdade para a gente seguir nesse caminho é o pontapé inicial, porque de repente as coisas travam no meio do caminho, você acaba não conseguindo entregar se você não tiver o apoio da diretoria ou da alta gestão da empresa. Então, desde a primeira conversa, sempre na entrevista eu vou poder tomar todas as decisões, né? Obviamente consultando, influenciando, trazendo os dados, os relatórios. E sim, foi dado isso. Tanto que quando a gente chegou, a gente enxugou o quadro da TI, a gente entendeu que não precisava de muita gente na TI como estava. Diminuímos os custos de 35% com folha de pagamento, né? E conseguimos aí reduzir e renegociar vários contratos também com fornecedores de sistemas, né? E etc. Então a gente deu uma enxugada, teve uma economia mais ou menos aí de 230 mil anual, né? Que a gente já em 4 meses conseguimos entregar isso rapidamente para a diretoria. 4 meses? 4 meses. É um bom resultado, Isso. Já mostra você contribuindo aí com a meta ali de... o dia que eu já me paguei, né? É uma boa, já me paguei. É uma boa. Agora, quando você chegou, o Homes já estava implantado, estava começando, como é que foi a história com o Homes aí? O desafio no primeiro mês você tem que absorver muita informação, né? Então, passei basicamente o primeiro mês entendendo os setores, quem eram os gestores, ouvindo um, ouvindo o outro, sentando ali com um fornecedor e outro, tendo que fazer alguns ajustes na equipe técnica da TI, entendendo os sistemas. Então, foi um momento de aprendizado, ainda não deu para absorver tudo do grupo, mas dos sistemas, todos os que nós usamos não estão 100% funcional. Né? Precisa a gente... ter mais braço, ter mais energia para implementar realmente os sistemas 100%, para que a solução realmente entregue aquilo que ela tem para entregar. Isso. Que aí ela não se torna cara, né? Obviamente. Perfeito. Então, a minha equipe, hoje ela está reduzida, mas nós temos em alguns projetos, né, focado em alguns projetos. A parte do pessoal do Microwork também, do DMS lá que tem que implementar, o Homes também, e os outros sistemas que a gente também usa aí, né? Então, mas quando você chegou, o Homes ele já estava, só que o que você está comentando comigo, me corrija se eu estiver errado, se eu entendi corretamente, você ainda vê muito potencial. Isso. Né, para continuar crescendo e agregando cada vez mais valor para o grupo. Exato. Por exemplo, eu sei que o Homes hoje ele faz a gestão de chamadas de TI, né, de requisições de TI, requisições de RH. Hoje a gente usa especificamente só no financeiro. Então a gente tem que mapear os processos do RH, até tem uns templates lá no sistema, né? Já produz isso para a gente, acelerando também essa implantação. Mas a gente precisa sentar com o gestor da área, aprovar todos esses fluxos, que é o trabalho de casa, né? O Homes está lá pronto para ser usado, mas precisa um trabalho ser feito dentro de casa. E às vezes falta prioridades, né? Digamos assim, das outras áreas, que muitas vezes a TI chama, mas aí eles não segura aí que eu tenho que entregar isso aqui e acaba adiando um pouco. Mas uma hora ou outra a gente vai conseguir, com certeza, aí, colocar como meta e entregar isso até o final do ano. E você, melhor do que ninguém, né, Bruno, deve saber que uma boa implantação do sistema é tão importante quanto o próprio sistema, né? Isso. Às vezes o sistema ele é bom, só que se ele não é bem implementado, né? Se ele não é bem implantado, você não consegue extrair o máximo. E aí é que nem você comentou, né? Acaba ficando caro. Fala, poxa, só uso para esse pedacinho aqui,
né? E de repente eu não preciso para isso. Você falou do financeiro. Realmente o Homes, principalmente nas concessionárias, ele tem atuado muito na parte do faturamento, que é uma ferramenta para ajudar na formalização do faturamento, garantir que todas as regras estão sendo seguidas, e também no contas a pagar. Antes de você, do seu financeiro fazer um pagamento, existe um fluxo que passa por diversas aprovações. Na hora que tiver tudo ok, aí sim você sabe que você pode pagar, né? No caso de vocês, já está no faturamento e no pagamento, ou está mais no pagamento e no RH só? Tá mais no pagamento isso. Ah, tá mais no pagamento. Basicamente, autorização, fluxo de aprovação de pagamentos ou fluxo de aprovação de compra, né? Que é o que a gente usa hoje, né? Financeiro e compras está sendo usado, né? Digamos assim, dá para usar mais funcionalidades, mas nessas duas áreas satisfaz, faltando a TI e o RH também para a gente implementar mais processo. Mas assim, uma coisa que você não falou, mas queria pontuar dentro da sua fala, é que hoje, por exemplo, muita empresa não faz gestão orçamentária. Eu até estava conversando com o Diego ali do Homes ali fora. A gente tem ouvido bastante sobre isso. Então assim, às vezes a empresa gasta mais do que ela arrecada. E aí vem pro déficit fiscal. Se a gente for levar pro lado governamental da história, né, a gente tem ali um déficit, né, fiscal no Brasil hoje, por exemplo, altíssimo. Dentro da empresa é receita e despesa e tem que dar lucro, então tem que dar positivo, né, sinal verde ali para a empresa. E aí, quanto é que eu estou gastando? Para onde está indo? Né? Quem que está gastando? Então, a gente tem ali um processo que nós podemos criar, que é qual usuário que está inserindo aquela despesa, se de repente ele está dentro ou fora da meta orçamentária do setor, do departamento que ele pertence. Então, é importante também diretores, né, alta gestão se preocupar com essa parte orçamentária. Né? De repente, o Homes pode ser uma ferramenta que possa ajudar nisso também. A gente tem ouvido bastante isso dos nossos clientes do segmento de concessionária, sobre essa oportunidade da gente também ajudar nessa parte aí da gestão orçamentária. Ainda falando do segmento, a gente percebe que a maioria dos clientes do segmento, eles operam mais ou menos assim, Bruno. Eles dão autonomia para as pontas fazerem as compras. Cada loja tem a sua autonomia, você pode comprar o que você precisar aí, material de escritório, qualquer coisa. E antes do pagamento, é que eles tentam adotar um processo que tenta garantir que chegou lá no financeiro, o cara vai pagar o que faz sentido pagar. Isso que tenta, a maioria opera assim. Agora, existem algumas concessionárias que operam de uma maneira diferente. Eles não dão tanta liberdade assim na hora da compra, porque eles adotam um processo de compras. Muitas, inclusive, têm um sistema de compras. Então, tudo começa no sistema de compras. Então, antes de você comprar qualquer coisa, você faz uma requisição de compra. E aí já tem um processo configurado para garantir que a pessoa tem autorização para comprar aquilo. Isso desonera o processo de pagamento. Você acaba travando no início e tendo um processo de pagamento um pouquinho mais flexível. Na sua empresa funciona como? Vocês travam ali na compra ou é antes do pagamento que vocês tentam ver se está tudo certinho? Vocês têm um sistema de compra? Vocês usam alguma coisa assim? Como eu te falei, a gente tem alguns DMS, né? O sistema ainda não estão 100% implementados, então o sistema de compra não funciona nenhum dos DMS, que é um grande desafio da TI. Nesse pouco período que a gente já chegou, a gente já identificou isso como uma prioridade, inclusive, para implementar. Mas hoje o Homes faz uma parte desse processo, né? Digamos assim, ele faz o que o sistema poderia, junto com o Homes, né, fazer, mas ele faz sozinho, né? O Homes basicamente faz sozinho isso hoje. Mas uma coisa que o pessoal, talvez fique aí dica também para quem está assistindo a gente, é homologar soluções. Por quê? Porque às vezes você gera requisição de compra, por exemplo, que aquela solução ela não satisfaz o usuário final. Sim. Vou dar um exemplo simples. Um mouse. Determinadas marcas têm certa fragilidade com o próprio material da fabricação do equipamento. Então ele vai se desgastar mais rápido. Então o teu fluxo de compra, ele passa pela solicitação da compra, aquisição. Então eu já vou envolver um recurso humano. Vou ter licença para esse recurso humano. Vou ter que ter pessoas negociando, vou ter que ter um telefone, custo telefone. Uma área especializada nisso, né? Uma área especializada, vai voltar para o financeiro tem que pagar, eu tenho que fazer a conciliação bancária desse pagamento para dar baixa, para gerar um relatório do custo realmente gasto com aquilo. E aí a gente volta para a estaca zero daqui a um mês, porque aquele mouse que a gente comprou deu problema. Então a gente volta a abrir um processo de novo, envolver várias áreas, isso custa caro para a empresa. E qual o papel da TI, que quando eu cheguei a gente implementou? Não tinha soluções homologadas. Então nós homologamos marcas e modelos de equipamentos que a empresa possa adquirir
sem ter essa recorrência de compra constante, diminuindo, obviamente, despesas com pessoas, processos e fluxos, e deixando a empresa mais ágil, né? Porque você não para de operacionalizar a empresa, seja um teclado, seja um computador, seja um mouse, você não deixa a operação ali esperando, né, a substituição dos equipamentos. Então isso é importante também. Isso vem antes da compra, né? Vem da parte mais técnica mesmo da coisa. Interessante, né? Como eu sempre falo, eu falei até no outro podcast, talvez eu acabe sendo repetitivo nos diversos podcasts que a gente tem aqui. Sempre tem pessoas, inevitável, processos e tecnologia. Tripé. Né? A famosa tríade. O exemplo que você deu aí é onde, até mesmo antes de tudo, você tem que rever processo, né? O fato de você homologar para que as pessoas não precisem toda vez começar do zero, opa, mas qual equipamento eu compro? Não, você compra esses aqui porque esses aqui são os homologados, né? Então, começou com um processo, colocou tecnologia para automatizar parte desses processos, aí é onde você complementa com pessoas, né? Isso. Quando você é frágil no processo e na tecnologia, o que acontece? Você acaba usando pessoa para tudo. Sai mais caro, né? Às vezes sai mais caro. Né? Sai mais caro. Que era o problema que você falou, que um dos problemas que você identificou quando chegou, né? Tipo, eu tô com um monte de pessoas aqui, provavelmente porque você deve ter notado a fragilidade tanto nos processos quanto na tecnologia. Se tiver algum concessionário assistindo aqui a gente, acredito que sim, ou vai assistir ainda esse podcast, eles vão ver que muitas vezes o supervisor ou o gerente da loja está pegando o carro para entregar uma moto, ou um carro, um quadriciclo. O gerente fazendo a entrega, né? O gerente fazendo a entrega. Por quê? Porque tem aquela coisa do desenrolado. Mas quanto que custa a hora do gerente? E quanto que custa a hora de um motorista, um entregador? Custa bem mais barato. Mas está faltando a gestão, a análise dos dados, os processos, as definições, realmente para que o recurso seja alocado no processo correto. Uma vez que você tem recurso, né, que você não faz esse cálculo, você tem um processo mais caro. E aí você não sente isso, obviamente. Mas está lá, embutido, né? Digamos que são os custos invisíveis, né? Que muitas vezes a gente não vê. Imagino que é assim que você busca mostrar resultado aí vamos dizer assim, pros seus superiores, né? Falar, poxa, a gente tá olhando isso aqui, reduzindo aqui, colocando governança aqui, automatizando esse tipo de processo. Isso. Né? No Homes, hoje, ele já tá operando em todas as suas lojas. Todas as lojas, isso. Todas as suas lojas. Legal. Inteligência artificial, que fala-se muito hoje. Você já tem alguma coisa? Vocês estão olhando? Tem alguma empresa que tem trazido isso para vocês já ou não? Tem algumas empresas. Eu até estava aqui aproveitando o ambiente para trocar essas informações aqui, né, na feira, no congresso. E não adianta inventar a roda, né? Na verdade, as Big Techs, aí a gente vai falar de Microsoft, do Google, né? Do ChatGPT, dos maiores players aí do mercado, eles já inventaram a IA. Né? Sim. O que a gente tem hoje são agentes, né? Então, hoje o maior custo eles já têm, que é o processamento dos dados. Que aí são computadores de super, né, configuração aí, com processadores de altíssimo desempenho, memórias e etc. E esse hardware está lá na base de dados deles. Então a gente não gasta mais com isso. O que a gente está pagando para eles é uma pequena parcela desse consumo, desse hardware, desse software que foi desenvolvido. E aí tem as licenças que a gente pode integrá-los com qualquer solução. E o pessoal está acordando para isso, né? Todo mundo está vendo a IA como uma solução para todos os negócios. Então, os sistemas estão cada vez mais adotando a IA que já existe, né? Então, basicamente, integra-se com os agentes dos grandes players e lê uma base de dados e te traz isso como um retorno. Acredito que o Homes saiu na frente também, recentemente, implementaram essa solução. E alguns outros players também, não só o Homes, mas estão buscando mostrar isso pra gente, né? Eu acho isso fantástico. Então, parabéns aí pro Homes que teve essa iniciativa, né? O Homes a gente começou, e eu acho que pode ser uma boa oportunidade para vocês, que estão, para você especificamente, que está há pouco tempo ainda no grupo. A gente criou alguns recursos que permite você automatizar determinadas coisas dentro do processo, tá? Eu vou dar um exemplo de um dos mais usados, que é o que a gente chama de preenchimento automático, né? Que é comum que às vezes você tem um documento e a pessoa precisa digitar as informações desse documento por algum motivo, entendeu? Hoje a nossa inteligência artificial ela já é capaz de ler o documento e preencher essas informações. Então você evita já essa digitação, tá? Pode ser uma boa oportunidade, principalmente se vocês começarem a adotar o Homes também no processo de faturamento,
né? Porque Sim. como você disse, está mais no pagamento. Mas no faturamento, geralmente, antes de faturar o veículo, você precisa fazer uma série de conferências. Sim. Né? Porque o vendedor fez a venda, a pessoa que comprou deu um monte de informações, só que ela precisa comprovar essas informações. Precisa comprovar que eu sou eu, preciso comprovar que eu tenho a renda que eu tenho e por aí vai. Né? Geralmente, nessa hora, a gente coleta um monte de documentos e antes de fazer o faturamento, geralmente você vai ter pessoas conferindo essas informações, falando, tá tudo certinho, é verídico, pode faturar, entendeu? E o que a gente está buscando fazer é evitar que as pessoas tenham que fazer essas conferências. Né? O sistema faz essa conferência para você. Então esse é um dos casos que a gente utiliza bastante a inteligência artificial, tá? Tem outras coisas também que é validação, que a gente chama de face match, né? Por exemplo, você digitalizou um documento seu, ok? Eu estou vendo que é você que está comprando um veículo aqui, eu tiro uma foto sua. Aí o sistema consegue automaticamente verificar que essa foto que eu tirei é a mesma do documento que eu digitalizei. Não vou precisar de mais alguém fazendo uma validação, né? Sim. Então eu imagino que tem muitas oportunidades para a gente continuar automatizando os processos. Mas aí eu imagino que é uma questão de... Você deve ter uma dificuldade, né, Bruno? De prioridade, né? Prioridade. Porque com tudo isso que você está revendo, diferentes sistemas, diferentes fornecedores, processos, pessoas, né? É isso. E time reduzido, aonde a gente ataca primeiro? Exatamente. A grande dificuldade é essa, né? É o importante e urgente, né? Aquela matrizinha. O que é importante e o que é urgente. Então, afetou o faturamento, a gente corre ali para ajustar, né? Então, essa parte mais de governança, dos processos, a gente vai empurrando um pouquinho para depois, mas sabe da importância. A gente começou falando sobre isso aqui no podcast, mas a gente vai precisar de um pouco mais tempo, reunir mais pessoas para fazer os processos e colocar, obviamente, o Holmes aí para trabalhar melhor para a gente, que ele está lá só esperando esse momento. Uhum. Voltando ao grupo, no início você falou quais eram as marcas que vocês trabalhavam, né? Você comentou. Isso, Honda, Nissan, Renault e GIC, que é uma chinesa elétrica que a gente trouxe também lá para o estado de Ceará. O DMS que vocês usam é um só ou você precisa usar mais de um? E o desafio é esse, são 3 DMS. São 3 DMS. Então a gente usa hoje o Microwork, o NBS e o Lynx, que foi comprado pela TOTS, né? Esse é um grande desafio. Unificar essas soluções e vários CRMs, né? E a gente também, cada loja quer adotar um CRM, porque o gestor está acostumado com CRM e tal, então a gente também está reunindo o pessoal para colocar uma solução corporativa homologada, onde o grupo homologa essa solução. Então, se a gente abrir 2, 3 lojas amanhã, vai ser sempre o mesmo CRM, vai ser sempre o mesmo Homes, vai ser sempre o mesmo DMS. Então, você tem aí já CRMs, DMSs, né? Não é nenhum CRM, DMS. São alguns. Isso. DMS não é nenhum, são alguns. Pelo menos ferramenta de processo você tem uma só que é o Homes, né? Isso. E quando eu cheguei, a gente tinha 3 sistemas de folha de pagamento. Também. Aí agora a gente unificou. Isso. É uma solução local, né? Uma chamada Forte Tecnologia, que a gente unificou nela, mas tinha mais 2, né? Também. Aí a gente acabou tirando esses contratos e deixando na Fortes. Vocês devem ter também, Bruno, vamos dizer assim, um centro de serviços compartilhados, né? Isso. Quando a ideia de virar grupo, que foi em 2023, só tem 2 anos, a gente já está engatinhando nisso, né? Então tem a parte de governança hoje na empresa com um organograma. Então hoje a gente tem um CEO, tem um conselho, né? Tem a parte de diretoria e tem os gerentes das áreas, né? E a parte operacional da empresa. Então tudo isso é construído com consultoria externa, né? A gente tem uma consultoria externa, que daqui a pouco está entrando na parte de sucessão também, aí falando para quem vai suceder o negócio, né? Que eram dos pais, estão com os filhos, agora vai para os netos, então também é importante trabalho a ser feito aí, que está sendo feito já no grupo. Interessante. Então era uma empresa familiar inicial. Ainda continua sendo, ainda continua sendo. E pelo que você comenta, vai buscando a profissionalização, né? Isso, que tem buscado a profissionalização. Por isso esse crescimento, né? Por isso esse número. O crescimento exige isso, cara. Esse número, né? Que é bem considerável. Isso. E a gente conseguiu isso em basicamente 2 anos, né? Porque nem sempre foi assim. Verdade. Mas graças a Deus a gente conseguiu essa evolução. Comparado com outras experiências que você teve, você acha que, como que eu posso dizer, alguma coisa se assemelha a isso que você tem encontrado aqui? Você tem alguma outra experiência do passado que você precisou trazer, vamos dizer assim, resultado tão rápido assim? Olha, da onde eu passo é sempre a mesma história, né? Os problemas sempre são os mesmos. Então tudo acaba em processo, tudo acaba em tecnologia. A gente, assim, pelo menos na minha história, na minha trajetória, eu sempre
achei muito rápido os mesmos problemas. Então, tipo assim, na minha entrevista, né, por exemplo, para entrar no grupo, a entrevista foi com a gerente de RH, e eu falei, você deve ter problema de folha de pagamento, né? Você deve ter um sistema de folha e ter um sistema financeiro. Eles não conversam, possivelmente. Ela falou, como é que você sabe? Porque toda empresa tem esse problema. É igual. Então, assim, ela, não, por mim você já está contratada. Porque, tipo assim, eu sabia da dor dela, né? Então, não só isso, mas conciliação de cartão de crédito, conciliação de pagamentos, sistemas bancários com sistemas internos de back-office, às vezes tem que integrar. Então, tudo isso foi até falado, inclusive, na entrevista. E são esses os problemas, né? Então, ou seja, assim, houve alguma outra empresa, em todas que eu passei, eram esses problemas. Agora, conhecer os problemas e saber solucionar em um tempo, digamos, razoável, né? Porque, obviamente, você pode até identificar um problema, mas demorar um pouco para resolver. E eu ando no 380, né? Então, assim, acho que o meu TDAH é um pouco alto. Então, eu sempre tô correndo, tá? Dormindo mais tarde, acordando mais cedo, colocando ali a equipe para trabalhar com cronograma, com prazo, com entrega. Então, é sempre essa pegada, né? A velocidade da entrega. Então, sempre é desafio para mim mesmo, né? Trouxe isso como desafio para mim, a gente tem entregue aí por onde a gente passou. Sim. Olha só, CRMs, ERPs, que são os DMS, né? São ferramentas, assim, acho que são as mais conhecidas, independente do nicho, independente do mercado. Eu até acho que uma empresa ela vai procurar uma ferramenta de processos dependendo do nível de maturidade dela. Eu acho que por isso que eu acho que o Homes tem muito sucesso em concessionária, principalmente grupos, né? Porque quando você começa a ter um grupo, você não está falando mais de uma empresa, né? Você está falando de 16, 20 lojas. Você precisa ter as coisas mais organizadas, senão, é que nem você comentou lá no início, o dinheiro vai pelo ralo, né? Nessa sua experiência que você já teve aí com gerente de TI, você já teve alguma experiência com ferramenta de processo também? Ou não? É a primeira? E o que você está achando aí da experiência com o Homes? Eu não conheci o Homes, né? Então, para mim foi grata, né? A felicidade de conhecer a ferramenta no grupo. Eu sempre, antes do Homes, né? Tem uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Então, no projetos a gente tem alguns processos, né? Aí vem um programa, vem um projeto, vem as atividades, a gente quebra em pacote, tal, aquela coisa toda. E acaba sendo um processo. Você pega um projeto, você quebra ele em processos. Então, esse meio que o mindset da caixinha, né? Já vem aqui comigo programado lá, quando eu fiz essa pós-graduação e tal. E a TI também exige muito isso, né? Até pela implementação dos sistemas. Então, quando você encontra uma solução como o Homes, você tem que pensar antes do Homes, que é no processo, no desenho. E aí vem um Visage, vem um Vision, vem ferramentas que você pode usar para desenhar o processo no papel mesmo. Pode ser de caneta, enfim. Desenhou, validou com a diretoria, é isso que você quer? Então vamos rodar. Vamos rodar onde? No Homes. E aí a gente põe lá pro Homes. O que muitas empresas fazem é contratar a ferramenta sem já ter validado o processo. Aí deixa para fazer isso junto. Aí atrasa na implantação, porque o pessoal não tem tempo para parar para desenhar. Aí, não, uma ferramenta que ninguém está usando, cancela. Aí, então vira todo um transtorno nessa maturidade. Então a maturidade você tem processos definidos? Não. Então vamos fazer o seguinte, vou te vender uma consultoria de mapeamento de processo, mapeia o teu processo e depois a gente coloca um Homes para automatizar isso daí. E aí, obviamente, muitas consultorias fazem isso, mas outras não. Conheço os dois lados, que é mapear o custo do processo. Que aí fica mais fácil quando você implementa a solução do Homes que automatiza isso. Você vai dizer, o tempo que era de 10 horas ou 72 horas para esse processo, custava R$2.000 envolvendo todos esses recursos. Licença, não sei o quê, recursos de pessoas, né? Tempo, energia, né? E tal. Agora você faz em 30 segundos com a IA do Homes. Então quanto que eu economizei? Economizei aqui R$2.000. Então eu ganho escala, por isso que a nível de grupo você precisa ter um CSC ágil, né? Automatizado, né? Com IA, com tecnologia, para que enquanto mais o negócio cresça, a gente consiga entregar com a mesma equipe, né? Porque não adianta também a gente crescer e crescer a estrutura, né? A gente tem que montar uma estrutura capaz de escalar. É difícil de fazer isso nos serviços. E a gente só faz isso com automação e tecnologia. Concordo. É diferente da indústria. Você faz isso com máquina, que muitas máquinas também são automatizadas hoje, né? E aí a cereja do bolo é isso, né? A dica aí que fica é essa. No caso do Homes especificamente, eu concordo com você. O que acontece, existe algo que facilita muito pra gente, porque como a gente já fez isso diversas vezes em inúmeros clientes, às vezes quando a gente chega em algum cliente que não tem muita clareza do processo deles,
O que a gente consegue fazer é, olha, esse aqui é um cenário comum que a gente vê muita empresa trabalhando assim. Eventualmente pode funcionar para você também, né? Mas eu concordo com você que a definição do processo ele vem antes da implementação tecnológica, né? BPM é o Business Process Management. Isso. Né? Aí tem BPMN, que é a anotação. Isso. O quadradinho vai significar uma coisa, o losango vai significar outra. O que o Holmes ele é, né? Embora a gente não siga 100%, mas ele é uma ferramenta de automação de processos que entra ali na categoria do BPMS. O S do System. Né? E aí agora vem a IA, né? Então a maioria dessas ferramentas de BPMS estão abraçando muito forte a questão da inteligência artificial. Perfeito. Parece que é um casamento perfeito, né? Sim. Afinal de contas, o que a gente sempre buscou foi automação. Isso. Foi automação, né? O que você enxerga como seus próximos desafios, assim? Se eu olhar assim, os próximos meses, eu pretendo concluir isso aqui. Você já tem ou de repente você está investigando ainda? Eu tenho. A gente está falando de processo. A empresa ela não tem a parte de governança 100% implementada. Então, a parte de governança, para mim, ela é uma meta. E essa parte de governança, ela tem que ter os processos definidos. Papéis, atribuições, responsabilidades, as entregas, os KPIs. Isso ainda não está muito maduro na organização. Aí você fala, mas isso tem a ver com TI, isso tem a ver com gestão. Mas a TI, ela vai entregar os relatórios, a fonte do dado vem do banco de dados que é monitorado, é gerenciado pela TI. Então, a gente vai garantir que esses processos, esses dados, esses indicadores se tornem reais, de fato. Sejam verdadeiros, né? Para consolidar essas informações para a tomada de decisão. Parece algo que a gente sempre ouve falar nos livros ou de muito tempo atrás, mas existem empresas ainda hoje que não têm essa organização de dados, governança dos papéis, ali, das entregas realmente de fato. E aí, quando o negócio vai crescendo, a gente vai tentando ajustar à medida que o trem tá andando, né? Não dá tempo parar isso. Mas a gente chegou para isso, então o meu grande desafio é entregar essa documentação da governança da empresa. A gente passeia muito bem, não só pela tecnologia, passeia muito bem pelos outros setores. A gente pode contribuir com isso e é uma entrega que eu quero fazer que vai além da TI. Como eu falei, é entregar mais, né? Então, meu desafio é esse e espero no próximo podcast estar contando o case. Muito interessante, Bruno. Assim, fica muito claro para mim nesse nosso papo aqui, que a gente está chegando ao final, que vocês estão se preparando para o próximo grande salto do grupo, né? O grupo AWS, que vem crescendo aí nos últimos anos, buscando profissionalização em todos os níveis, governança, e fico feliz de saber que o Holmes está tendo um papel importante aí nessa evolução que vocês estão tendo como empresa. Legal. Tá bom? Bruno, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Espero que a gente possa continuar contribuindo com vocês aí nesse crescimento.